localizadas no hemisfério sul do planeta Terra. Este continente é formado por um conjunto de ilhas situadas no Oceano Pacífico. A Oceania é o menor continente em área e o segundo menor após a Antártica em população. Possui uma área total de 8.480.355 km². O nome Oceania vem de Oceanos, o deus dos rios. Embora as ilhas da Oceania não formem um continente verdadeiro, alguns associam a Oceania com o continente da Austrália ou com a Australásia, com o propósito de dividir o planeta em agrupamentos continentais. A Austrália, país moderno e de primeiro mundo, terceiro do mundo no índice de desenvolvimento humano, é o principal país do continente, ocupando quase 90% do mesmo. Até o século XVIII, o continente era povoado por centenas de tribos indígenas. A partir desse século, teve início a colonização britânica. Grande parte das terras dos nativos foi tomado pelos colonizadores. Como resultado desse domínio, a população indígena começou a diminuir. Os britânicos, aos poucos, foram impondo a sua cultura e seus modos de vida. Hoje, os nativos são a minoria no continente. Cerca de 75% desta população habita em cidades urbanas, enquanto somente 25% mora na zona rural. As maiores cidades da Oceania estão localizadas na Austrália: Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. A fauna da Oceania é caracterizada por uma grande variedade de espécies animais, porém os marsupiais se destacam. Na Austrália, por exemplo, há uma grande quantidade de cangurus. Inclusive, esse animal é o símbolo do país. Os animais típicos da Oceania: coala, dingo, cacatua, diabo da Tasmânia, ornitorrinco, kiwi, cisne negro, elefante marinho, caluta e couari. Na flora da Oceania, exceto na região desértica da Austrália, destacam-se a presença de florestas tropicais. As terras deste país correspondem a aproximadamente 90% do continente. O segundo país mais desenvolvido da Oceania é a Nova Zelândia. A economia da Oceania é bem diversificada. Enquanto os países desenvolvidos, Austrália e Nova Zelândia, destacam-se pela fabricação de produtos industrializados e tecnologia, as outras ilhas da Oceania são dependentes da produção de gêneros agrícolas. Kiribati, Estados Federados da Micronésia, Nauru, Niue, Nova Zelândia, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e Polinésia Francesa. Ilhas Marianas, dominadas pelos Estados Unidos. Ilhas Carolinas, dominadas pela Micronésia. Ilhas Marianas, dominadas pelos Estados Unidos. Ilhas Carolinas, dominadas pela Micronésia. Nova Caledônia, dominada pela França. Território Antártico Australiano, dominado pela Austrália. Dependência de Ross, dominada pela Nova Zelândia.
Terra Adélia, dominada pela França, e Samoa Americana, dominada pelos Estados Unidos. No sul, encontra-se uma grande extensão semidesértica hostil ao assentamento humano, onde prolifera o scrub, e há espécies animais endêmicas, como o canguru e o koala. O oeste também é desértico e está praticamente desabitado. Há somente uma faixa costeira de clima mediterrâneo próxima à cidade de Perth. A maior riqueza paisagística está na Grande Barreira de Recifes, no nordeste da Austrália, com 660 ilhas e atóis que formam o maior recife de corais do mundo. Nele, proliferam corais vermelhos e amarelos, estrelas do mar, ouriços e outras grandes diversidades de peixes. Paisagem vulcânica. As paisagens da Micronésia e da Polinésia são vulcânicas, pois são cortadas pelo cinturão de fogo, uma zona de intensa atividade vulcânica e sísmica. A paisagem alpina é típica das ilhas da Nova Zelândia. Na Ilha do Sul, os Alpes neozelandeses destacam-se com altitudes superiores a 3.000 metros, incluindo o ponto mais alto do país, o Monte Cook, 3.784 metros. As pequenas ilhas da Oceania são formadas por acumulação de corais ou têm origem vulcânica, fazendo parte do Círculo de Fogo do Pacífico. A hidrografia australiana apresenta muitos rios temporários, por causa da aridez do clima. O relevo australiano pode ser dividido em 3 partes. Cadeias montanhosas no leste, Cordilheira Australiana ou Grande Cadeia Divisória, com o ponto mais alto do país, e o Monte Kosciuszko, 2.391 metros. Planalto Ocidental, terrenos cristalinos de baixa altitude, 600 metros. Planícies e depressões centrais, compostas ao norte pela Grande Bacia Artesiana, onde está o Lago Erie, e atravessadas pelos rios Murray e Darling, os mais importantes da Austrália. O clima da Austrália é quente e seco em 60% do país, com pluviosidade abaixo de 500 milímetros anuais. Os seus maiores desertos são o Grande Deserto de Areia, o Gibson, e o Grande Deserto de Vitória.